Então, vamos lá para a nossa aula, nesse curso de novos membros, que tem por finalidade ministrar a vocês doutrinas básicas do cristianismo, reveladas na Escritura, acho que é uma borboletinha, e que a nossa igreja abraça, para que no final deste curso, destas aulas, você então, na dependência do Espírito Santo, debaixo de muita oração, possa considerar se tornar membro aqui da nossa igreja, para usufruir de todos os direitos, os privilégios e, claro, para também abraçar as responsabilidades, não é? Não há privilégios sem responsabilidades. Isso faz parte da nossa vida, e na igreja não é diferente também, mas graças a Deus, porque é Deus que tem nos conduzido debaixo da sua graça. Você também que está participando dessas aulas aí online, você é muito bem-vindo, e nós dividimos, não é, a aula passada sobre sacramentos em duas partes. A semana passada eu falei sobre aquelas características gerais dos sacramentos, e comecei a falar do batismo. E parei justamente no batismo infantil. Então, pela graça de Deus, hoje vamos terminar aqui essa aula de sacramentos a partir do batismo infantil. No seu livrinho texto, está aí na página 81. Depois vamos falar da ceia e pronto, terminamos essa aula aqui. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a aula? Santo Deus e Pai, nós te damos graças por tua graça, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus vivo e o Senhor está presente aqui na tua igreja, no meio de nós, em nós, Senhor, que temos o teu Filho, o Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, que estamos nos empenhando para conhecer a verdade revelada pelo Senhor em tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos nessa hora. Quero colocar diante do Senhor a vida dos teus filhos, estes de maneira especial, que fazem parte dessa classe de novos membros. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo confirme a vontade do Senhor na vida desses queridos, desses homens, mulheres, desses jovens, adolescentes, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor me dê graça, Senhor, para falar aquilo que convém, para a glória do teu nome e para edificar a vida desses queridos irmãos. Assim oramos a Ti, ó Pai, com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, como eu disse, já começamos essa aula a semana passada e eu vou passar alguns slides aqui. Eu só quero retomar aquela questão que eu falei para vocês da teologia da aliança, porque isso é importante para a gente entender o batismo infantil como a atualização da circuncisão. O que um judeu fazia com um menino com 8 dias de vida. Olha só, eu quero conceitos, características, isso aqui a gente já viu, já vimos aqui. Eu falei para vocês que Deus, no relacionamento com o povo dele, em todo o tempo, ele sempre teve sinais do pacto dele, da aliança dele, que eram sinais, marcas no povo que apontavam para uma realidade invisível na vida desse povo nas mãos de Deus. Lá no Antigo Testamento, qual eram os 2 principais sinais? Teve outros, por exemplo, depois do dilúvio, Deus instituiu o quê? O arco-íris. Olha que lindo! O arco-íris foi um sinal da aliança da preservação do mundo. Então Deus falou, ó, você vai olhar para o arco-íris, você vai lembrar que eu destruí já a terra, mas debaixo das águas não vai ter mais dilúvio até a volta do meu filho. O arco-íris será como sinal desta minha promessa, de que vai ter fruto, vai ter terra, vai ter estações do ano, todo ano. E pronto, Deus está mantendo isso. Mas os 2 principais sinais da aliança dele com o povo dele, lá, era a circuncisão e a Páscoa. Isso agora, no Novo Testamento, é atualizado. Jesus traz nova luz pelo seu sangue, pela sua obra, atualizando as marcas de Deus com o seu povo. Agora é o batismo e a ceia do Senhor. Por quê, irmãos? Porque há uma aliança só da graça de Deus com o seu povo, e ela foi administrada de maneiras diferentes, lá no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, debaixo de promessas da vinda do Messias, a promessa messiânica, o sangue do animal que apontava para o sangue do Messias, por meio do ofício de sacerdotes, reis e profetas, que serviam a Deus ali de maneira imperfeita, mas que apontaram para o Messias. Então, debaixo, por meio do templo, onde Deus se manifestava a sua presença, o tabernáculo, o templo,
Deus administrando o pacto dele, a vida dele com o seu povo, por meio desses sinais. Muito bem, Jesus vem e atualiza tudo isso. Ele lança luz onde havia apenas sombra. Ele traz cumprimento onde havia apenas promessas. E ele institui duas novas marcas do pacto de Deus, da aliança da graça, que agora alcançou a plenitude no sangue dele, que é justamente o batismo e a ceia do Senhor. E interessante, a gente viu, não é? Porque, embora os elementos externos foram alterados, agora é a água, é o pão e é o suco, ou o vinho. Antigamente, era aquela operação no prepúcio do menininho aos 8 dias, ou de um adulto que queria entrar para o povo de Deus, ali um prosélito, e um cordeiro, uma refeição que era desfrutada em família, a Páscoa. Embora os elementos externos agora, das marcas do Novo Testamento, sejam diferentes, internamente, o elemento interno aponta sempre para a mesma promessa: a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Tanto circuncisão, quanto Páscoa, batismo, ceia do Senhor, eles apontam para essa graça salvadora pela fé em Cristo Jesus. E isso é importante saber, irmãos, porque para a teologia reformada, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada, de linha reformada, que bebe da reforma protestante do século XVI. Voltou para a Bíblia. A igreja estava a léguas da Bíblia. Os reformadores vieram e disseram: não, nós temos que voltar para a Bíblia. Então essa igreja, ela segue uma teologia reformada, que defende uma teologia da aliança pactual, onde Deus tem somente uma aliança com o seu povo. No passado, a nação de Israel. Agora, no Novo Testamento, essa graça estendida a pessoas de todas as nações, que foi administrada de modo distinto ao longo do tempo. Há um movimento chamado dispensacionalismo, muito comum em seitas, muito comum em algumas vertentes do pentecostalismo, que vê esse relacionamento de Deus com o seu povo de maneira muito diferente. Eles usam muito uma Bíblia, é a Bíblia de Scofield. Ele fez uma Bíblia e dividiu o relacionamento de Deus com o seu povo em 7 dispensações. E segundo ele, nós estamos na dispensação da graça, que é a da igreja. Passou a dispensação da lei, que regia Israel como nação. E é interessante, porque dentro desse conceito, fatiando a história da redenção de Deus com o seu povo em 7 partes, uma parte não tem relação com a outra. Então ela começa, Deus trata com o seu povo ali num período. Ela se encerra, acabou. Começou outra, essa que se inicia não tem nenhuma relação com o anterior. Irmãos, com todo respeito, mas isso é muito estranho. Faz muito mais sentido você olhar para os 66 livros da Bíblia como uma história só, que fala de um povo só, que fala de uma graça só, que foi vista lá em Gênesis 3,15 no anúncio da promessa de redenção. Já em Gênesis 3,15 a graça estava lá, o Evangelho estava lá. Assim como a lei não passou para mim e para você como padrão moral de santidade. Ela passou como cerimonial, ela foi cumprida em Cristo nas suas cerimônias que apontavam para o perdão dos pecados, porque Cristo cumpriu na cruz isso. Então você não precisa sacrificar um animal hoje. Você não precisa passar pela circuncisão que o judeu passava. Essa lei foi cumprida pelo Senhor. Mas como padrão moral, nós não somos antinomianos. A lei continua para mim e para você. Então, nesse sentido, para a teologia reformada, que é aliancista, uma só, o batismo e a ceia do Novo Testamento assumiram o lugar da circuncisão e da Páscoa do Antigo Testamento. Isso é muito estranho para os dispensacionalistas. Já vou avisar. Se você for ler isso aí e for atrás, eles vão dizer: não aceito, isso está errado. Circuncisão era para Israel, era lei, não tem nada a ver com batismo. É por isso que eles não aceitam batismo de criança, porque eles são dispensacionalistas. Entendam isso. Eles não são aliancistas, eles não são pactuais. Eles não conseguem ver Deus lidando com o seu povo debaixo de uma aliança que foi revelada no passado de um jeito, que foi crescendo em luz até que Cristo viesse e desse plenitude a ela.
Eles não veem isso. Então eles têm muita dificuldade para dizer, olha, vocês estão fazendo algo que a Bíblia não autoriza. Por quê? Porque eles dissociam circuncisão lá atrás de batismo no Novo Testamento. Nós não, porque nós somos aliancistas, nós somos pactuais. Nós olhamos a Bíblia como uma história só de salvação, um sangue só, um povo só, uma aliança só de Deus com o seu povo. Tudo bem? Isso é importantíssimo entender, tá bom? Então agora vamos lá, nós já vimos tudo isso aqui, eficácia, isso aqui, o significado, já vimos. Se você perdeu, vá lá, tem a aula lá já no canal do YouTube da igreja. Já falamos sobre a circuncisão, já falamos sobre agora sim, o batismo infantil. Vamos lá. As crianças do Antigo Testamento recebiam o sinal da circuncisão. Eram salvas pelo sinal? A circuncisão salvava um menino de 8 dias? Não. Recebia a marca do pacto de Deus com aquele menino. Ele ia ser trazido para dentro da família da aliança, para crescer nos caminhos do Senhor agora. Deuteronômio 6. Era obrigação dos pais incutir a palavra, o modo de vida, a obediência a Deus no coração desse infante. O batismo é aplicado nos filhos dos crentes como bênção pactual. Está vendo a teologia da aliança? É para dizer, esse menino, ele vai crescer debaixo da família pactual de Deus, dentro da aliança de Deus, sendo abençoado por Deus, na família da aliança, e expressão da fé dos pais. Por quê? Aqui tem um ponto. As pessoas querem exigir fé de criança para batizar. Nem Jesus exigiu isso, irmãos. Se você olhar comigo, ó, Marcos capítulo 16, esse é um texto que eles usam para dizer, não pode batizar criança. Olha o que Jesus está dizendo aqui, Marcos 16, 15 e 16, olha o que ele está dizendo, é a grande comissão. Ele já foi ressuscitado e está comissionando a igreja, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, quem crer e for batizado, será salvo. Irmãos, Jesus estava pensando numa criança quando ele falou isso aqui? Claro que não. Isso aqui é para adulto. Para criança é outro padrão. Nós não somos ingênuos em dizer, quem não sabe disso aqui? E muito nos acusam de dizer, está vendo, tem que ter fé para ser batizado, um nenê não pode ter. Mas quem falou que Jesus pensava numa criança quando disse isso aqui? Ele está pensando num adulto. Para a criança é outro tratamento, como era na circuncisão. O reino de Deus pertence às crianças de colo. Olha que interessante isso. Olha o que Jesus disse em Marcos 10, de 13 a 16. Está aí no livrinho, Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos. Veja, crianças de colo ali. Os pais estavam trazendo, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Só até aqui. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que essas crianças de colo, que ainda não têm fé, não chegaram à idade da razão, se elas morrerem nesta idade, elas estão salvas. É o que nós cremos. Meu filho, Deus chamou ele não tinha 4 anos. Eu creio que eu vou encontrá-lo lá no céu. Ele não tinha condição, ele era autista também. Pessoas também que não têm condição de entender seus pecados e a sua necessidade de Cristo, também se morrerem de maneira sobrenatural, foram recolhidas pelo Senhor. Ora, se elas estão salvas, por que não marcá-las com o batismo? Jesus está dizendo isso aqui. Se elas fazem parte do reino de Deus, por que não pôr a marca delas, da família da aliança, da família da fé? Não há razão. Os filhos dos cristãos são santos, irmãos. Olha isso aqui. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 7,14. Esse é um texto-chave aqui do nosso estudo. Paulo está falando ali do relacionamento entre marido e mulher, onde um é crente e o outro não. O que aconteceu ali? Paulo chegou em Corinto, pregou o evangelho. Era uma cultura grega, gentia, pagã. A mulher se converteu. A mulher é mais nobre que o homem. A mulher se converteu, o homem ficou durão. E daí?
E agora? Manda embora? Não manda? Paulo está instruindo a igreja aqui. E olha o que ele vai dizer sobre os filhos desse casal, entendeu? Um é incrédulo, o outro é crente. Olha o que ele diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Deus pode usar o crente para alcançar a vida do incrédulo. Agora, de outra sorte, se não fosse assim, se não houvesse essa influência de um crente na vida de um incrédulo, os vossos filhos seriam impuros, porque um dos pais é incrédulo. Porém agora, o que está escrito aí? São santos. Por quê? Estão salvas? Não, mas são crianças que estão crescendo debaixo da influência do pai crente, da mãe crente, para que ela chegue em algum momento e professe a sua fé. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ora, se é assim, por que não marcar esses filhos com o sinal da aliança? Se os filhos de crentes são santos, quando um é crente e outro não é, se os dois são crentes, aleluia. Mas mesmo que um não seja crente, Paulo está dizendo, pela influência são santos, por que não batizá-los? Se eram circuncidados lá no passado, o menino de 8 dias, então, olha o que o estudioso diz: o ônus da prova é de quem deixou de batizar, deixou de circuncidar, de marcar as crianças com o sinal da aliança. Entenda, nós estamos dizendo que o batismo de criança atualiza a circuncisão de um menininho judeu de 8 dias. O judeu fazia isso, e ainda faz dentro do judaísmo hoje. Ok, se é assim, se nós cremos que o batismo atualiza a circuncisão, o ônus da prova hoje de tentar achar em algum lugar na Escritura que não tem um texto que diz para não batizar a criança é de quem não está batizando, porque nós estamos seguindo a trilha do judeu. Que coisa mais... Eu não sei, irmãos, mas isso parece tão claro para mim, e as pessoas ficam brigando em cima disso. Nós estamos seguindo a trilha do judeu, o povo em que Deus revelou a circuncisão. Jesus era judeu, é judeu, está ao lado do pai ali. Deus revelou desta forma. Ok, então se agora você decide não marcar o seu filho com o sinal da aliança, que é o batismo, o ônus da prova é teu. Você vai ter que achar uma razão aqui. Porque o natural é seguir o curso. Entenderam isso? Faz sentido isso? Deus sempre tratou diferente adulto incrédulo, porque precisa de fé. Olha lá o texto de Marcos 16, 15 a 16. Opa, se é incrédulo, tem que aceitar a palavra e ser batizado como evidência do novo nascimento. Aí precisa de fé. Jesus está com o incrédulo adulto, quando ele fala lá em Marcos 16, de 15 a 16. Quem crer e for batizado, crer no quê? No evangelho que foi pregado. E for batizado tendo fé naquilo que creu, porque o sacramento não salva, muita gente é batizado e só toma um banho. Mas aquele que é batizado com fé na coisa significada, que é o lavar regenerador do sangue de Cristo sobre os pecados, quem for batizado porque creu assim, então está salvo, está nas mãos de Cristo. E Deus sempre tratou diferente, então, esse adulto incrédulo e o filho do crente. 1 Coríntios 7,14. Se requer fé dele, não. Deus tratou ele sem fé, mas ele nasceu na família da aliança. A mãe ou o pai é crente, é filho de Deus. Então já é considerado como santo, como separado do mundo, para conhecer a Deus, para caminhar com Deus, para crescer, para que em determinado momento, na idade da razão, possa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez as pessoas acusam aqueles que batizam crianças, requerendo fé da criança. Nem Jesus requereu isso, gente. Como é que nós vamos requerer isso? Olha que interessante, isso aqui não está no material, irmãos. Estudando eu achei isso aqui. Existe uma tradução da Bíblia, lá para as igrejas de tradição oriental, siríaca, as igrejas que seguem uma outra linha, elas traduziram os manuscritos do hebraico, do Antigo Testamento,
e os textos gregos do Novo Testamento e fizeram essa versão aí, ó, chama Peshitta. Peshitta é mais ou menos assim, uma tradição comum, uma tradução simples, tá? Quando eles olharam o episódio do batismo de Lídia, lembra lá em Atos 16:15? Paulo chega num rio, parece que as mulheres estão ali lavando roupa, conversando. O Espírito Santo abre o coração de Lídia para compreender as coisas que Paulo dizia. Olha como é que foi traduzido isso. Eles foram atrás de manuscritos do grego. No século II, essa versão foi feita. Mais ou menos no final do século II, de 150 a 180. Olha que interessante, a nossa versão está assim, ó, abre lá em Atos 16:15, eu não tinha conhecimento disso, Atos 16, versículo 15, ó, irmãos, não vamos entrar na questão aqui da inspiração nem nada, vamos olhar a parte histórica, tá, do testemunho. Isso é um testemunho histórico de algo que é muito sério, que foi traduzido a partir de manuscritos gregos, muito próximo lá, daquele momento em que o cânon estava sendo fechado da Bíblia ali, que, como conhecemos hoje. E esse testemunho histórico é importante. Lá em Atos 16:15 a gente lê assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Olha como é que eles traduziram isso quando viram os manuscritos gregos. Ela foi batizada e as crianças de sua casa. Está lá. Se você quiser ir buscar no Peshitta, nessa tradução bíblica para a versão siríaca, que as igrejas orientais cristãs usam, você vai ver Atos 16:15 escrito isso aí. Desse jeitinho aí, ó. Então é um testemunho histórico importante. As crianças, irmãos, são batizadas como evidência da obediência dos pais, da fé dos pais. Claro, Paulo falou lá, ó, de novo, 1 Coríntios 7,14. Então é aquele pai crente que vai marcar o seu filhinho com o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Os pais acatam a ordenança divina, era assim na circuncisão. Ó Deus orientando Abraão em Gênesis 17, de 13 a 14, para ele circuncidar o menino de 8 dias. Os pais se comprometem a ensinar os caminhos de Deus aos seus filhos. Deuteronômio 6, de 6 a 9. É o texto, não é? Que fala aqui, ó. Olha lá, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Por quê? Por que um pai judeu tinha esse compromisso de ensinar a lei de Deus para esse menino que recebeu a marca da circuncisão ao 8º dia sem fé? Justamente para que ele crescesse e a fé, então, dada a ele agora, ele pudesse, no devido tempo, na idade da razão, dizer: eu creio na promessa de perdão pelo descendente final de Abraão, que é Cristo, Gálatas 3,16. Então, os pais se comprometiam a criar esse menino na fé. O batismo é igual, irmãos. Eu batizei meus filhos, e agora? Agora eu tenho, meu compromisso é ensiná-los nos caminhos do Senhor, para que até os 18 anos, tanto Esther quanto Sara possam chegar em algum momento e dizer: eu sou pecadora, eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador, eu professo a minha fé. Opa! O batismo nunca salvou minhas filhas, foi apenas a marca da aliança de Deus com elas. Guardem isso, isso é importante. Como devemos entender a salvação das crianças? Eu já disse, né? A salvação do bebê é garantida pela promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele falou: o reino dos céus pertence a essas crianças que não chegaram à idade da razão. As crianças batizadas, então, na nossa igreja, são membros, mas não comungantes, não participam da ceia, porque para a ceia tem uma instrução. Paulo, em 1 Coríntios 11, 29, diz: ó, você tem que fazer uma autoanálise, reconhecer pecado, pedir perdão a Deus, e aí você participa da ceia, senão você está comendo de maneira indigna da ceia. Opa, para a ceia precisa da fé. Então as crianças, até a idade da razão, até a sua profissão de fé, elas não podem participar da ceia aqui, porque a ceia, 1 Coríntios 11, 29, aí sim exige fé de quem participa dela. Tudo bem? Está lá, ó, 1 Coríntios 11, 29. São membros da igreja. Foram batizadas? Entram na membresia, mas membro não comungante. Não pode participar da ceia ainda. Nós não sabemos se ela vai professar a fé,
Quantos adolescentes? Dá razão, vai embora. E o batismo? O batismo não salvou ele, gente, não é para salvar. É só para garantir que ele está sendo criado numa família que é temente a Deus. A Confissão de Fé de Westminster, olha como é que ela responde. As crianças que morrem na infância, entendam, sem a idade da razão, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Como é que você prega o evangelho para uma pessoa que não tem condição de entender? Para um autista? Para alguém que tem alguma outra síndrome, alguma limitação, capacidade? Externamente, não tem como você mostrar para ela que ela é pecadora, quem é Jesus, ela não entende. Então, olhando para a Bíblia e para esse episódio das crianças que morrem fora da idade da razão, nós cremos que Deus as salva de maneira sobrenatural. Nós não sabemos como é isso, mas eles são alcançados por Deus. Que privilégio, hein? Por esse lado, não é? É o nosso entendimento, tá bom? Olhando para a Escritura e para que Jesus falou de crianças que não têm idade mental ainda. O processo de crescimento da criança exige sua evangelização e discipulado por parte dos pais. Não é padrinho, não. Não tem padrinho. A responsabilidade bíblica é de pai. De modo que ela mesma, a criança, professe a sua fé em tempo oportuno, quando ela chegar na idade da razão. Os filhos de crentes são desligados da lista de membros não comungantes quando? Quando eles têm idade da razão. Então vamos esperar até os 18 anos. Puxa, já aconteceu. Chega com 18 anos. Esse menino, essa menina não entendeu ainda. Ele não consegue confiar em Jesus. Ele não é expulso da igreja, tá? Mas ele é desligado da lista de membros. 18 anos. E aí? O conselho chama: quem é Jesus? Vamos professar a fé? Vamos fazer a casa de novos membros? Ainda não tenho certeza. Ok, continue na igreja, mas você vai sair da lista de membros. Agora você não é mais membro da igreja, porque nós estamos entendendo que você, com 18 anos, gente, você há de convir. Uma pessoa já está madura o suficiente para entender quem é Jesus, quem é ela diante de Deus e quem é Jesus e da necessidade que ela tem de Cristo. Entenderam isso? Então aqui, até os 18 anos, hein? Deu 18 anos, você não se decidiu, você não é mais membro da igreja. Você não é mais membro. Aí, daqui a pouco, ele pode retornar? Mas claro que sim. 6 meses depois, 1 ano depois, ele chega arrependido e fala: meu Deus, o que eu fiz? Agora eu entendo. Eu li um texto, eu fui ver um estudo, eu ouvi uma pregação, Deus abriu o meu entendimento. Não é assim? E aí ele fala: eu me arrependo. Ele é acolhido na hora. Professa a sua fé, agora ele entra como membro comungante. Agora ele vai participar da ceia. Membro comungante, está confiado, está firme em Cristo. Os membros batizados e professos são denominados comungantes, ou seja, participam do sacramento da ceia. Tudo bem até aqui? Forma do batismo. Gente, o batismo ele é administrado no nome do Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Tem que ter isso. Esse elemento externo é no nome da Trindade, o que representa cada pessoa. E o elemento da água, apontando para o lavar do sangue de Cristo. E aí, você tem 3 métodos, basicamente, de derramar essa água. Você tem por aspersão, você joga um pouquinho de água na cabeça. É o nosso método, por ser mais prático. Você tem por afusão, ou seja, você pega um jarro e joga, quantidade maior de água, só isso. E você tem por imersão, a pessoa é completamente mergulhada na água. Olha que interessante, tem um documento do final do 1º século, Didaquê, muito interessante, né? Didaquê é uma espécie de catecismo cristão, final do 1º século. E olha qual era a orientação para a igreja no Didaquê. Olha que interessante, olha o que está escrito: quanto ao batismo, procedam assim. É um catecismo cristão do final do 1º século, está muito próximo, né? Dos eventos ali. Batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, o faça em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o que isso aqui mostra, hein? É importante quantidade de água, a forma como vai ser feito. As pessoas brigam, dividem igreja por conta disso. Será que a quantidade de água... Olha o que esse documento, Catecismo Cristão, isso é um documento histórico sério da igreja cristã, do final do primeiro século. Era assim que eles faziam. Não, tem que ser no rio. Mas se não tem rio, o cara está no leito do hospital. Não vale. Pronto, simbolizando o elemento externo que aponta para a coisa significada. Se não tem uma piscina, o cara está dentro no leito de morte. Ah, não, tem que mergulhar, senão não nasceu de novo. Mas, irmão, o negócio parece incongruente, isso aí parece muito incoerente. E a gente briga pela quantidade de água, pela forma de água, e perde o principal, que é a coisa significada. Você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? O sangue dele te lavou e te perdoou de todo o pecado? Então, meu caro, se é por um pouquinho de água, se é um jarro, um balde de água, se você vai pular no rio, para esse documento parece que pouco importa, gente. O batismo na IPB, já falei muito, né? É por aspersão ou a fusão, um pouco mais de água. Aqui a gente faz por aspersão. Mais do que a quantidade de água, o que vale é a coisa significada. Perdão dos pecados, união com Cristo, ingresso na igreja visível. Quem já foi batizado em outra igreja evangélica é recebido sem necessidade de novo batismo. Claro, não tem rebatismo na IPB. O que é rebatismo? É a gente dizer, teu batismo foi válido, mas você veio para cá, tem que batizar de novo. Não, não tem isso. Batismo válido é uma vez só. O problema é que tem muito batismo que não é válido. Esse que é o problema. O meu não foi válido. De onde eu vim, meu batismo não foi válido. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então eu precisei não me rebatizar. Eu não tinha um batismo válido. Eu precisei passar pelo batismo pela primeira vez. Entendeu isso? Quem não tem um batismo válido anterior, não vai rebatizar. Ele vai ser batizado. Eu não vi problema nenhum em passar pelo batismo quando me falaram isso, porque eu entendi que o meu batismo tinha problema com a doutrina da salvação. Quem era o Jesus, no nome de quem eu fui batizado lá? Bastava aquele Jesus ou tinha mais coisa? Não bastava. Aquele batismo lá era Jesus e mais o que você ia produzir na tua vida. Opa, então Jesus não é suficiente. Como é que eu posso ser batizado no nome de um Jesus que não é suficiente para a minha salvação? Então eu não tive batismo. A importância do batismo no nome da Trindade. Quem é o Jesus no nome de quem você foi batizado? Ele te salva? Só Ele? Como Ele instituiu? Ou é Ele e mais o que você vai fazer em vida? Então problemas com a doutrina da salvação, com a soteriologia, invalidam o batismo. Eu entendi muito bem isso. Não tive problema nenhum em passar pelo batismo. Pessoas que vêm, por exemplo, do catolicismo romano. Eu vim de lá. Tá bom? Ou outras religiões precisam receber o batismo bíblico na IPB. Por quê? Acabei de falar para vocês. Porque eles não foram batizados segundo o batismo instituído por Jesus. Batismo que salva pela água não é batismo bíblico. Quem salva é o sangue de Cristo. Não Cristo mais a água do batismo, ou seja, as obras humanas. Entendeu isso aqui? Onde eu fui batizado, não era só o sangue de Cristo que me salvava. Ele começou o trabalho, mas eu tinha que continuar com a minha vida. Então esse não é o Jesus revelado na Bíblia como suficiente para a minha salvação. Esse batismo não foi válido. Tem problema com a doutrina da salvação lá. E aí, irmãos, olha só, o batismo é no nome da Trindade. Exatamente. E a gente pergunta, quem é Jesus na Igreja Católica Apostólica Romana e nas seitas? Jesus é suficiente para salvar? Não é. É sempre Jesus e mais alguma coisa. Então esse batismo tem problema com a doutrina da salvação. Ele não vale. Ele não vale. Esse não é o Jesus, Filho de Deus encarnado, que morreu para que pelo seu sangue eu fosse purificado de todo pecado. Quando eu sou batizado no nome desse Jesus, quando eu me despi das minhas forças e das minhas obras, esse é o batismo.
que aponta para o meu novo nascimento. Eu entendi, eu recebi esse Senhor na minha vida, eu estou descansando nele. Deus não vai me condenar mais pelos meus pecados, pelas minhas obras, Ele não espera de mim que eu seja perfeito, eu não posso ser perfeito. Tudo isso está envolvido numa falha de doutrina de salvação em batismos por aí. Casais com filhos aqui são orientados a apresentar os meninos para o batismo infantil. A atualização da circuncisão, não é? O menino lá de 8 dias, ele era circuncidado. Então, se você tem filhos ainda que não estão na idade da razão, você vai ser orientado a apresentá-los para o batismo. Mas e se ele não é batizado e já está na idade da razão? Pronto. Então, talvez seja o momento dele professar a fé. Se ele não é batizado, ele vai professar a fé em Cristo, ele entendeu. Ele fala, não, eu entendo quem eu sou. Eu entendo quem é Jesus, eu estou vendo meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu quero crescer, eu quero caminhar. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Pronto. Ele vai professar a fé e já pode receber o batismo. Tá? Tudo bem isso aí? Então, olha lá, fazendo um gráficozinho resumo do sacramento do batismo. Qualificação: é um sacramento e uma ordenança. Por quê? Porque foi instituído por Jesus. O significado orgânico: condição para se tornar membro da igreja visível. Como era na circuncisão, irmãos, como é que alguém entrava para a família, para o povo da aliança? Tinha que passar pela circuncisão. Se um estrangeiro quisesse caminhar no meio do povo de Deus, ele tinha que passar pela circuncisão. Velhinho, novo, tem que passar pela circuncisão. Marca da aliança nele. Então, para se tornar membro da família, precisa passar pelo batismo. Efeitos e sentidos espirituais. A igreja local é um sinal do pacto da graça, aponta para a regeneração dos pais e bênção aos descendentes. Doutrina que está por trás. A igreja local é formada dos profetas e seus filhos com base no pacto da graça. Forma do ritual: aspersão ou afusão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é batizado? Crianças na fé dos pais e os que têm capacidade de tomar decisões conscientes, sejam adolescentes, sejam adultos, como selo, sinal do pacto da graça de Deus. Aceitação: são válidos os batismos realizados em outras igrejas genuinamente evangélicas. Quais são as igrejas genuinamente? 3 marcas dessas igrejas: prega somente o evangelho, só tem o batismo e a ceia como sacramento e exerce disciplina na vida de membros faltosos com faltas escandalosas. Essas são marcas de uma igreja cristã verdadeira, tá bom? O que é o batismo? Está lá no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 165. O batismo é o sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue, no caso de adultos, e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. E por ele, os batizandos são solenemente admitidos à igreja visível, aqui, e entram em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor. É uma marca da aliança, é assim, irmão. Não salva pela água, pelo rito, nada disso, é uma marca. Vem para cá, você nasceu dentro de uma família da aliança, vai crescer agora abençoado, você vai ter condições de conhecer quem você é, quem é Deus, o que Cristo fez por você, para que você possa professar no devido tempo a tua fé. E vamos esperar, porque se é eleito ou não, só Deus conhece o coração. Né? Também não é porque ele vai passar pelo batismo e vai professar a fé que ele está salvo, porque o sacramento não salva, lembra? Ele é apenas um sinal que aponta para uma graça invisível que Deus pode ter operado no coração. Se ele for salvo, ele vai começar a produzir fruto. Vai ser alguém que se engaja no trabalho, vai servir a Cristo, e por aí vai. Vai confiar em Cristo durante toda a sua vida. Ok? A ceia. O que é a ceia? A ceia é uma refeição de pão e vinho, agora é mais simples, que aponta para o Senhor Jesus Cristo como nosso sustento e nossa salvação. A ceia vem no lugar do quê? Da Páscoa. No Antigo Testamento, Deus instituiu a Páscoa. Você sabe o que Páscoa significa? Você sabe o que significa Páscoa? Páscoa. O que significa? Muito bem. Passagem. É quando lá no Egito, Deus passou com um anjo sobre a casa de todo mundo, e a verga da porta que tinha o sangue do cordeiro foi preservado. Então
O povo agora, todos os anos, deveria se lembrar da grande libertação que Deus deu a eles, quando passou e não destruiu as famílias dos israelitas que tinham o quê? O sangue na verga da porta. Esse sangue apontando para o sangue de Cristo que cobre os nossos pecados hoje. O sacrifício. É por isso que a ceia, a oferta desse Cordeiro de Deus, o corpo e o sangue agora no Novo Testamento, substitui a Páscoa. E olha que interessante, uma vez eu fui numa igreja na época da Páscoa e eles estavam celebrando aquela refeição, a Páscoa. Irmãos, está errado. O sacrifício de Jesus substituiu a Páscoa. Páscoa com cordeiro, ervas margas, pão sem fermento é coisa de judeu. Nós não somos judeus, nós não somos do judaísmo, nós somos do cristianismo. A ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Senhor, eu estou vendo isso. Eles estão celebrando a Páscoa, mas nos moldes do judeu. Tudo bem, ainda que como um simbolismo, mas você estava dentro de uma igreja, com todo mundo ali, e a cruz ali. Essa cruz aqui entrou no lugar daquela refeição lá. Muito estranho isso aí. Os judeus deveriam se reunir todo ano no 10º dia do primeiro mês e participar de uma refeição. Eles deveriam fazer isso. Você vai ver em Êxodo 12. E eles estavam lembrando da libertação lá do Egito. Está aí, ó, Êxodo 12, de 1 a 8. Eu vou ler aqui, ó, Êxodo 12, de 24 a 27, ó, final da 83. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Agora a ceia do Senhor, assim, nos cobre da culpa de todo o pecado e da condenação. É o sangue do Senhor que a gente celebra na ceia. O Senhor Jesus instituiu a ceia no contexto da refeição de Páscoa. Lembra? Pouco antes da cruz, ele estava lá no cenáculo com os apóstolos, com os discípulos. E era o quê? Era a festa da Páscoa. Depois você pode ler lá Lucas 22, 7 e 14 a 15. Eu incluí esse texto. Mas é para dizer, era o momento da Páscoa. Por quê? Porque Jesus está substituindo o seu sacrifício. O Cordeiro de Deus agora entra no lugar da Páscoa. Por isso que é estranho a igreja cristã celebrar a Páscoa, né? Ele é o Cordeiro de Deus que nos liberta por meio do oferecimento de sua carne e do seu sangue. Lembra João 1,29? Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus vindo. Ele é o pão da vida, ele falou em João 6, por seu corpo partido e por seu sangue, nós somos espiritualmente alimentados. Ninguém está comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo na ceia. Espiritualmente, quem participa com fé, está sendo mais ainda unido a Ele, alimentado, para combater pecados na sua vida, para caminhar confiado nele. A ceia foi estabelecida para manter a lembrança da obra redentora de Cristo. Cada celebração atualiza o anúncio do Evangelho e da segunda vinda do Senhor. Paulo fala disso, né? Na ceia, quando a gente lê o texto aqui, 1 Coríntios 11, de 23 a 26, está aí, ó, página 84. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, o pão simbolizando o corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O suco de uva ou o vinho apontando para o sangue dele. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia também é um anúncio do retorno de Cristo para consumar a sua obra em algum momento. Agora olha que interessante, tem alguns entendimentos. Essa aqui é a parte mais complicadinha da ceia, porque as pessoas, né, para variar, o pecador também deturpa o sacramento da ceia. Parece tão simples, né? Mas o homem dá conta. Então, ó, tem 4 entendimentos, basicamente. Na minha prova de licenciatura, o presbitério me perguntou isso aqui, dentre as perguntas. Na ceia se distribui pão e vinho que simbolizam
simbolizam a carne e o sangue de Cristo. Veja, eles não se transformam em como na Igreja Católica, como em muitas seitas, onde o pão e o suco de uva literalmente se transformam em carne e sangue, e daí o que sobrar muitas vezes tem que enterrar. É a parte de Cristo. Gente, onde é que está isso na Bíblia? Mas enfim, não se transforma. Isso é a doutrina da transubstanciação, ou seja, uma substância que vai além do que ela é. Isso que é transubstanciação. Qual é a substância? Pão comum e suco de uva, mas para muita gente vai além disso. Então quando o padre, você vê 33 anos de missa, nunca ninguém me explicou isso, e ninguém sabe disso na missa. Hora que toca o sininho, não toca lá, todo mundo ajoelha. E daí o padre fala umas palavras. Ali, para eles, na hóstia e no vinho, aquilo se transformou na carne de Jesus e no sangue de Jesus. Tanto é que lá o que sobra vai para o sacrário. Você vai numa igreja, tem um sacrário, é uma casinha assim que tem uma luz vermelha. Significa, Jesus está vivo aqui dentro, está vivo lá dentro. Irmãos, nós não cremos assim, na presença física de Cristo nos elementos, mas o catolicismo romano e muitas seitas creem. Tem um outro entendimento, que foi muito comum entre os luteranos. A igreja lá da Alemanha, de linha reformada, os luteranos, que beberam muito de Martim Lutero, o que eles entendem? Eles dizem o seguinte: não, o pão é pão, o vinho é vinho, mas de maneira sobrenatural, você toma daquilo e Jesus está fisicamente presente neles. Por isso que é consubstanciação. Esse prefixo é junto da substância. Na substância está Cristo fisicamente. Eles também creem na presença física de Cristo na ceia. Nós não cremos assim. E um reformador, o Ulrich Zwinglio, reformador lá na Suíça, lá no século XVI, ele olhava para a ceia e dizia: não, a ceia, gente, é apenas um memorial. Não tem presença nem física nem espiritual de Jesus aqui nos elementos. É só para memorizar, só para a gente se lembrar da entrega de Cristo na cruz. Entendeu? Esses três entendimentos. O que João Calvino e a teologia reformada entende? Olhando para a Escritura. Irmãos, os elementos não mudam. Não, pão continua pão. Suco de uva continua suco de uva. Mas Cristo está presente. Fisicamente? Espiritualmente. Na vida daqueles que participam com fé. Senão não teria sentido, irmãos, a gente participar da ceia. É um fortalecimento, é um meio de graça. Ele não salva ninguém, porque tem muita gente que participa de maneira indigna, mas aqueles que participam com fé vão ser fortalecidos, embrutecidos na fé. Então as pessoas me perguntam: pastor, eu estou lutando contra um pecado, eu posso participar da ceia? Deve. Você está lutando? Deve. Você ganhar mais força ainda. Agora, eu não estou lutando não, mas eu quero participar. Cuidado, você está participando de maneira indigna. Paulo diz em 1 Coríntios 11, vai vir juízo sobre você. Você não está lutando contra esse pecado? Cuidado, é melhor você se abster. Espera um pouquinho, depois você volta a participar. Tanto é que na disciplina eclesiástica, uma das sanções é o afastamento da ceia, para preservar aquele que está sendo disciplinado. Porque se ele participar indignamente da ceia, ele vai sofrer juízo da parte de Deus. Entenderam isso? Então, você está lutando contra um pecado? Participe da ceia, meio de graça para fortalecer a tua comunhão. Você não está lutando? Se abstenha, comece a orar a Deus, vá falar com o seu pastor, abra o seu coração, acerte a sua vida, para que você volte a participar, tá bom? Participam os membros professos de igrejas genuinamente evangélicas, pode ser alguém visitando a gente, você tem comunhão com a tua igreja? Não é da igreja presbiteriana a mesa, é a mesa de Cristo, você está convidado a participar conosco, em comunhão com Deus e suas igrejas. Então, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 168, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber o pão e o vinho, conforme a instituição de Cristo, é anunciada a sua morte, sua entrega. E os que dignamente participam dela, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Eles têm a sua união e comunhão com Ele confirmadas
testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu amor mútuo uns com os outros, como membros do mesmo corpo místico, o corpo de Cristo. A ceia é uma bênção, irmãos, é fortalecimento para a nossa vida espiritual, promove mais união com Cristo, nos dá mais força para lutar uma vida que agrada a Deus, que confia em Cristo como Salvador. Esses são os entendimentos que a gente já viu. Na IPB as crianças não participam da ceia, porque não são aptas, boa noite, a um autoexame que Paulo prescreveu em 1 Coríntios 11, 28. Agora olha só, o que eu fiz aqui? A participação digna na ceia é com fé. Com fé em quem? Na entrega de Cristo, que a ceia simboliza de que Ele morreu para que eu fosse perdoado de todos os meus pecados. Isso é participar com fé da ceia. Aí sim, ela comunica bênçãos àqueles que participam. Porque quem participa de maneira indigna, não, né? Sem arrependimento de pecados, sem a confiança de que, pela fé em Cristo, eu fui perdoado da culpa dos meus pecados. Aquele que trata a ceia de maneira desleixada, Paulo diz, esse vai sofrer juízo. E ele chega a dizer lá, não é à toa que há muitos entre vocês que já morreram. Tem muita gente doente e tem muita gente que já morreu debaixo da mão de Deus, porque participou da ceia de maneira indigna. Isso é sério, não é? O sacramento instituído pelo Senhor que aponta para o corpo dele, para o sacrifício dele. É uma bênção, mas tem que tomar cuidado, tem que participar de maneira digna. Por isso a importância de fazer um curso desse, uma classe de novos membros, para que você participe de maneira responsável da ceia do Senhor. É uma bênção, irmãos, por favor. É um sacramento, é um meio de graça, mas Deus requer responsabilidade para a gente participar dele. A participação indigna traz disciplina. Por isso os cristãos se examinam a si mesmos, confessam seus pecados, acertam suas tendências relacionais com sincero arrependimento, antes de participar do sacramento. Então vamos lá, um quadro resumindo. Qualificação: a ceia é um sacramento ordenado por Cristo. Significado orgânico: na igreja, no corpo, é a lembrança do sacrifício de Cristo e o desfrute atual da bênção do Espírito Santo. Efeitos e sentidos espirituais: concessão de graça mediante a intervenção divina nos corações, meio de graça, nos fortalece. Doutrina que está por trás: adoramos ao Senhor em uma cerimônia memorial e sacramental. Os elementos são símbolos: pão fica pão, suco de uva continua suco de uva. Forma do ritual: pão e vinho são distribuídos entre os professos. Quem participa? Membro professo de igreja evangélica, em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. E claro, membros da igreja aqui também, não é? Com exceção das crianças, membros não comungantes, até a idade da razão, onde elas vão professar a fé em Cristo. E aí pode participar da ceia. Irmãos, tudo bem? Alguma pergunta? Qualquer coisa me procurem lá no WhatsApp, tá bom? 5 minutos para começar o culto. Nós vamos parar. Tem aqui... Eu vou ler só a questão da profissão, de fé. Vocês estão resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo? Nós já vimos, não é? Palavra de Deus, oração, sacramento e a última aula semana que vem, culto. Tudo meio de graça. Vocês estão resolvidos a fazer uso diligente para a santificação de vocês? Vocês prometem que se o Senhor Deus for servido conservar a vida desse seu filho, no caso de batismo de criança, vocês hão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? E aí o pai e a mãe vai dizer, claro, esse menino vai crescer dentro da família da aliança, marcado com o sinal do pacto de Deus com essa família, e a gente vai esperar em Deus que na idade da razão ele professe a fé. Tá bom? Atividades? Vamos lá, vai. O que são sacramentos? Sacramentos são cerimônias da igreja que contêm sinais da salvação e meios de fortalecimento espiritual. Quantos e quais são os sacramentos cristãos? Muito bem, batismo e ceia. Que cerimônia do Antigo Testamento foi substituída pelo batismo? A circuncisão. E o que a ceia substituiu? A Páscoa. Marque com X as opções corretas. Isso aqui é legal. O batismo salva?
O batismo simboliza a salvação e o pacto da graça? O batismo é aplicado em adultos professos e seus filhos? O batismo é aplicado somente em adultos professos? Na ceia do Senhor, o pão e o vinho se transformam na carne e no sangue do Senhor? Tem certeza? Na ceia do Senhor, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus? Sim. Então acabamos. Graças a Deus, não é? Foi muito boa a nossa aula, e depois qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá bom? Não tirem conclusões precipitadas, meus amados. Qualquer dúvida, estou com dúvida, pastor, tenho filho aqui, preciso conversar com o senhor. Me procurem, se ficou alguma dúvida, tá bom? Ou então pela minha própria vida, vou ter que me batizar, e aí, como é que é isso aí agora, hein? Venha falar comigo, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu te dou graças pela tua graça, que é melhor que a vida, por esse tempo que o Senhor nos deu aqui nesta tarde. Que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra ao coração dos teus filhos, e que o Senhor possa, ó Deus, trazer todo o esclarecimento que vem do Senhor, que não venha de homem, Senhor. Que o Senhor possa aquietar os corações em tuas mãos, que possamos caminhar por fé, na dependência da ação do Senhor em nossas vidas, mormente com relação a esse sacramento, Senhor, que vimos aqui, o batismo e a ceia do Senhor. Dá-nos descanso e paz, sabendo que é o Senhor, pelo teu Espírito, que tem cuidado de nós. Obrigado pelos teus filhos que têm participado desta classe de novos membros. Que o Senhor possa despertar a tua igreja, outras pessoas que têm nos visitado, Senhor, para que também cresça no coração deles o desejo de conhecer mais o Senhor, as doutrinas bíblicas do Senhor. Nós louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.